quero lembrar a vocês que o Ministério Público fez uma verdadeira algazarra, né, com o acervo do presidente Lula. Eugênio, sobre essa história das joias, né? Foi o escândalo que está rodando aí, consumindo a atenção pública nos últimos dias, né? Não preciso nem recontar aqui, todo mundo sabe já, foram encontradas joias na bolsa da comitiva lá do ministro de Minas e Energia, 16,5 milhões em joias em diamantes, teoricamente para Michele Bolsonaro, né, para a primeira-dama, dadas pelo governo da Arábia Saudita. Né? Depois tem joias para o Bolsonaro que passaram. Né? Como você avalia essa história? Você acha que isso aí tem possibilidade de algum tipo de criminalização? Né? O Bolsonaro vai ser ouvido pela Polícia Federal, aparentemente ele até antecipou a viagem para o Brasil para dar um depoimento à Polícia Federal. Como você avalia esse caso? Primeiro que é um descalabro total. Né? É evidente que presentes nesse vulto não são personalíssimos para o presidente da República. Tá? Eles são presentes de Estado. Né? E, como tal, eles pertencem ao acervo federal. Isso não tem dúvida nenhuma. Tá? E você simplesmente querer reter esses bens, e alguns deles foram retidos, esse daí não, porque a Receita Federal foi diligente. Né? Reter isso é peculato, pura e simplesmente, ou seja, é apropriação de coisa pública. Né? Então, no caso daqueles que foram encontrados pela Receita, nós temos aqui uma tentativa, pelo menos, de peculato. Né? Uma peculato é apropriação. Né? E isso merece ter uma investigação policial muito clara, né? Porque não é pouca coisa, nós não estamos falando aqui de uma tampinha de garrafa, não estamos falando de bobagem, nós estamos falando de 16, 17 milhões de reais, né? Que é uma quantia que a grande massa dos brasileiros nunca viu, simplesmente não existe. Tá? É uma quantia expressiva. Né? Então, eu acredito que isso tem que ter consequências, com certeza, até para ficar marcado isso. Eu quero lembrar a vocês que o Ministério Público fez uma verdadeira algazarra, né, com o acervo do presidente Lula. Né? Na época, o presidente Lula teve que deixar esse acervo, ele não estava querendo levar esse acervo, na verdade, mas teve que levar o acervo para a sua residência. Né? Foi tudo feito às claras, não teve nenhum tipo de tentativa de botar na bolsa nem nada, e eram coisas de tudo que é tipo, bugiganga de tudo que é tipo que ele recebeu. E era bugiganga. Tá? E o Ministério Público foi lá para cima dele. Foi para cima dele primeiro para saber como é que ele estava alugando um apartamento para manter essas bugigangas, porque no apartamento dele não cabia. Então ele queria pegar outro apartamento aí para botar essas coisas lá dentro. Né? Como é que ele estava pagando. Depois foi para cima dizer que ele estava se apropriando. A mesma coisa com a presidenta Dilma. Né? O povo foi todo em cima. A presidenta Dilma é uma pessoa com uma vida super modesta, sabe? É uma pessoa que vive num apartamento pequeno lá em Porto Alegre. O que ela tem de bens foi a mãe dela que deixou alguma coisa, né? Um apartamentinho em Belo Horizonte, outro no Rio de Janeiro. Vive de previdência social, né? Aposentada pela Previdência. Não existe ganhos de ex-presidente da República. Né? Nunca passou pela cabeça da presidenta Dilma receber do partido um aluguel de uma casa num condomínio de classe média alta brasileira. Nunca passou pela cabeça dela. Continua vivendo a vida dela, de pessoa muito simples. Né? E ela chegou a ser admoestada. O presidente Lula chegaram a ser admoestados, mas nem de perto uma coisa dessa, de embolsar uma joia de 16 bilhões, de 6 milhões de reais. Isso é estapafúrdio. Né? Isso é estapafúrdio. Eu acho que isso vai ter consequências, sim, vai ter muita consequência. E a gente tem que saber, não foram só as joias, né?
teve ainda o fuzil e a pistola, né? Que entraram, inclusive, em território nacional, sem autorização, sem declaração à Receita, estão ainda. Aí nós temos um crime permanente, né? Um crime permanente, porque está em permanência, ele até hoje, essas armas não foram registradas, né? Tem que se saber qual é a sua origem, direitinho. Né? Isso aqui foi um presente de Estado também, alguém deu de presente para o presidente da República Brasileira uma pistola e um fuzil. O que é isso? Que tipo de... Quer dizer, isso até cá para nós, além de tudo, é indecoroso, é profundamente indecoroso, profundamente indecoroso. Chega a dar vergonha. Pois é, né, Eugênio? Que história é essa do fuzil, né? Que coisa, mas você entra no Brasil sem declarar um fuzil. Imagina se isso vira moda. Cada ministro, cada governador entra com arma no Brasil. Arma é uma coisa perigosa, mortal, né? Que falta de vergonha desse cara, né? Impressionante. Mas é isso aí, enfim. Se a gente for pensar o estado que ele deixou o Palácio do Alvorada, né? Um estado de petição de miséria, e olha que aquele palácio foi reformado na época dos nossos governos, né? Inclusive, houve até uma doação para a reforma do Palácio do Alvorada, né? Deixar daquele jeito, até porta quebrada, coisas assim, é uma coisa, sabe? É uma coisa tão chão, sabe? Que a pessoa nunca teve a estatura de ser presidente da República do Brasil. Não tem. Enfim, botaram um rato lá dentro. É um rato. É difícil entender, né, como ele consegue ter ainda um apoio tão grande, porque nas eleições de 2022 teve muito voto. Né? Como você analisa o apoio? Tem essa coisa da classe média, né, que vota no Bolsonaro, que a gente vê que é uma coisa que tem um fundo sociológico aí, né? Você vê, por exemplo, imagina se fosse o Lula que entrasse com joias, com diamantes, 16 milhões de diamantes, a onda de repúdio que ia ser. Já estaria preso. Exato. Né? Como é que você analisa esse falso moralismo dessa classe média brasileira que eu não consigo entender? Como você analisa isso? Olha, isso é bastante complicado, porque tem uma vertente aí, tanto, vamos dizer, cultural, né? Tem uma vertente aí psiquiátrica mesmo, né? Tem uma vertente aí também, vamos dizer, da natureza das redes sociais, portanto, uma questão sociológica também. É um fenômeno extremamente complexo. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, que houve método, que houve plano, que houve sistema. Não foi uma coisa que caiu de um céu límpido, um raio que caiu do céu límpido. Não foi. Né? Quando você vê um professor, doutor, com pós-doutorado, né, se metendo nessas bobageiras do Bolsonaro, tem alguma coisa de muito errado nisso tudo. Sabe? Uma coisa muito errada. E isso não é uma coisa fácil de se explicar, né? Porque são pessoas cultas, são pessoas instruídas, né? Tem metodologia da ciência, pelo menos para saber o que é uma teoria, o que é uma prova, né? O que é uma confirmação de uma teoria. Então, fica uma coisa difícil a gente entender. Mas a verdade é que isso não é um fenômeno só brasileiro, né? Nós tivemos esse mesmo fenômeno nos Estados Unidos também. Existe aí muita bibliografia a respeito disso, inclusive sobre até um livro de exploratório de jornalismo que cuida da Fox Television, né? Que também eles viram que eles poderiam ganhar muito mais dinheiro criando noticiário novo, né? Noticiário que não é aquela coisa de todo dia, que aquilo é chato, que as pessoas acabam abandonando para buscar outras fontes na internet.
Então, eles começaram realmente a construir teorias conspirativas dentro da televisão. E isso teve um efeito enorme nos Estados Unidos, né, em cima da classe média mesmo. E aqui no Brasil foi a mesma coisa. Quer dizer, essas redes sociais envenenaram as pessoas. Envenenaram de um jeito que, vamos dizer, é assustador. E isso é muito da dinâmica dessas redes também. Porque o algoritmo dessas redes, ela faz com que a pessoa que se interesse por determinado assunto depois receba de bandeja cheio de coisas iguais àquilo que ela se interessou. Então, se eu pertenço a uma determinada bolha, se eu sou, por exemplo, bolsonarista, ou se eu sou, digamos, do PT, eu vou receber um monte de notícias, um monte de vídeos de YouTube, de Instagram, de Facebook, da minha bolha. O algoritmo já sabe o que você quer. Não vai te trazer coisa da bolha alheia, né? E a mesma coisa acontece para os bolsonaristas. Então, a pessoa começa a se alimentar daquela ilusão que está sendo servida para ele e acaba realmente reproduzindo aquilo de uma forma quase que automática, né? Eu perdi amigos, acho que todos nós perdemos amigos que eram pessoas sensatas anos atrás, pessoas normais, pessoas críticas, e que de repente entraram nessa bolha bolsonarista e fica só repetindo essas bobageiras todas, essas palavras de ordem da ultradireita. É algo assustador, né? E por isso que eu digo, isso aí é vertente psiquiátrica, mas que tem também, vamos dizer, também encontra uma explicação na natureza desse sistema de plataformas, né? E eu acho que está mais do que na hora de a gente começar a pensar claramente como que a gente vai lidar com essas plataformas. Não pode ser algo descontrolado. Eugênio, não, só para pontuar, eu vou pedir para a Tati colocar na tela um print que eu mandei agora de uma notícia que foi publicado hoje em vários sites, em vários jornais. Eu puxei aqui do cafezinho, né? Coloca aí, Tati, por favor, né? Governo prepara projeto para regulamentar as redes sociais, né? De acordo com o ministro Flávio Dino, o texto será levado para avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana. Já temos a tramitação de um projeto de lei e a nossa ideia inicial é que o conteúdo seja aproveitado para qualificar e termos uma legislação moderna, adequada, que proteja as liberdades e garanta, ao mesmo tempo, que a internet não seja uma guerra. Que haja dever e cuidado por parte das empresas e haja um sistema de responsabilidade no caso de cometimento de crimes por intermédio dessas plataformas. Por fim, Dino declarou que o projeto em discussão na Câmara já passou pelo Senado e aparentemente vai ocorrer uma mudança por parte dos deputados. Isso implica no retorno à avaliação dos senadores. Mesmo assim, ele disse esperar que a lei seja aprovada ainda este ano. O que você acha disso, Eugênio? Essa é uma pauta muito urgente. A gente viu nas eleições o fluxo de mensagens feitas dentro da nuvem bolsonarista, né? Eu posso dizer com maior tranquilidade que essa eleição foi ganha pelo Lula pela forma como a Justiça Eleitoral enfrentou essa nuvem bolsonarista, né? Porque 1,8% de diferença, enfim, é uma coisa mínima, né? E essa diferença se explica por isso, porque se deixasse as redes bolsonaristas correndo soltas, né, provavelmente Bolsonaro teria vencido essa eleição. Então, a gente vê que isso tem implicações muito sérias, inclusive na macropolítica. Eu vou dizer que os chamados shitstorm, que existiam antigamente, que é aquela coisa de uma notícia torta por um descuido de uma pessoa que falou alguma coisa na rede ou coisa do gênero, que já derrubou até o presidente da Deutsche Bundesbahn, dos trens federais alemães, da Ferrovia Federal Alemã. Isso vamos dizer, bobagem comparado com a sofisticação dessas redes de hoje,
Nós não estamos mais falando de shitstorm. Nós estamos falando agora de realmente deturpação da realidade, né? Através de sistemas complexos de mistura de fatos com deslocamento de contexto, né? E são coisas extremamente sofisticadas e realmente as pessoas caem nisso. Hoje, se você for pegar, por exemplo, só o exemplo de a gente pegar na parte de astronomia no YouTube, né? Se for dar uma olhadinha a respeito de alguns vídeos sobre astronomia, sobre aquele telescópio Hubble e o outro aí que lançaram agora, né? Você vai ver entremeados entre esses vídeos um monte de vídeo falando bobagem, especulativos, né? Que te oferecem um mundo espetacular, né? Te oferecem um mundo espetacular. Isso daqui deixou todos os cientistas assustados. Isso foi assustador. E aí você vai olhar, espreme, não sai nada, né? Isso, no entanto, o bombardeio dessas bobagens cria em muita gente uma mente, vamos dizer, uma mente medrosa e paranoica de conspirações, né? As pessoas começam a ser bombardeadas disso. E a verdade é que o mundo em que a gente vive, esse mundo cibernético, ele é quase uma realidade paralela, né? Virou uma realidade paralela para muita gente. As pessoas saem da sua vida real para conversar com seus amigos, para se encontrar na casa de alguém para ouvir música, para contar o que está acontecendo, para ficar no seu celularzinho lá, né? Somente naquilo, olhando YouTube, falando no WhatsApp, não sai daquilo. Isso vamos dizer, uma compulsão. Isso é uma compulsão em termos psiquiátricos, né? Que é doentio. Isso merece um tratamento, né? Infelizmente, isso aqui é um fenômeno de massa. Isso é um fenômeno de massa. E que precisa realmente passar pela responsabilização daqueles que fazem a disseminação desse tipo de desinformação. Isso é fundamental. Eugênio, você mencionou o papel importante, determinante, né, da justiça eleitoral, da seriedade com que ela lidou com o tema das fake news, o que explica, inclusive, o ódio do Bolsonaro à justiça eleitoral, né? E que ódio, inclusive, que descambou nos ataques terroristas de 8 de janeiro, né? Na sua lembrança, você que foi um dos coordenadores da campanha do Lula nessa área, no campo jurídico, né? Ainda mais, e nessa área também, quais foram os momentos assim, mais dramáticos que vocês enfrentaram nesse campo das fake news, no campo que você se lembra? Olha, é difícil dizer, né? As coisas mais assustadoras ainda foram na pré-campanha, as ameaças concretas ao presidente Lula, né? Pessoas com fuzis, né? Ameaçando ou fazendo o exercício de tiro em fotografia do presidente Lula, né? Isso é assustador, porque realmente é um perigo real, né? Teve, mas isso aí já na pré-campanha. Né? Uhum. Na campanha mesmo, né, a gente viu um bombardeio de factoides diuturno, 24 horas por dia, 7 dias por semana.